Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje para mais uma live e no mês dos professores, nada melhor do que a gente estar aqui com uma professora, nota 10, a Mariana, que foi uma das selecionadas esse ano no Prêmio Vitor Tivita, educador nota 10. Ela é professora de geografia, a gente já conversou um pouco, já se conheceu um pouco, lembrei dos meus tempos, que eu e a Cláudia fomos lá, participamos também do prêmio alguns anos atrás. E agora ela vai estar aqui hoje para conversar com a gente, contar um pouco do projeto dela. Então eu vou pedir para ela começar se apresentando um pouquinho, contando de onde ela é e respondendo aquela pergunta que esse mês a gente fez aqui no nosso site. Por que você se tornou uma professora? Oi Silvana, oi todo mundo. Primeiro, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela Ela, estou muito contente de estar aqui. E, bom, vamos lá. Eu sou a professora Mariana, eu trabalho na Escola Estadual Professor Giacomo Stavali, que fica na Zona Norte de São Paulo, né? E por que eu resolvi me tornar professora? Não sei nem se eu sei precisamente um porquê, né? São muitos porquês, muitas coisas que acontecem na nossa vida que acabam levando a gente por esse caminho. Mas eu sempre fui muito curiosa sobre entender o aprender, né? E eu sempre achei essa profissão muito desafiadora, ela é muito autoral, tem muito da gente nela o tempo inteiro. E é um se transformar junto, né? Você se transforma, o outro se transforma e o mundo se transforma junto. Então, por causa disso, eu acabei me encantando pela profissão, acabei primeiro estudando muito a respeito disso e segui meus estudos dentro desse caminho até virar professora. Foi isso. Muito bom. Bem, enquanto a gente está conversando aqui, vocês podem acessar a nossa página e mandar perguntas para a Mariana. Ela vai começar a contar um pouquinho mais do projeto para vocês entenderem, mas vocês podem fazer perguntas e o foco dessa conversa vai ser sobre projetos interdisciplinares, né? Como é que a gente engaja outros professores no nosso projeto, né? E transforma isso num projeto coletivo. E aproveitem e coloquem para a gente de onde vocês estão falando, tá bom? Bem, então conta pra gente de onde surgiu a ideia desse projeto. Bom, esse projeto que foi desenvolvido na escola se chama Agricultura no Brasil, o que vamos colher no futuro, né? A ideia veio justamente dos alunos e de eu perceber que os alunos tinham uma noção ainda equivocada sobre a agricultura no Brasil. A gente está numa área muito urbanizada, né? Então a agricultura é uma realidade bem distante para eles. E dentro desse processo, quando a gente começa a trabalhar a importância da agricultura para a economia no Brasil, eu percebi que eles tinham uma ideia de uma agricultura ainda arcaica, pouco tecnológica, e não entendiam o impacto que esse setor da nossa economia tem para tudo, né, dentro do país. Então, por causa disso e por causa de várias outras coisas que estavam acontecendo na época, então mudanças na lei de licenciamento ambiental, mudanças na lei de trabalho escravo, o aumento do PIB que a gente teve em 2017, puxado principalmente pela agricultura, pelo agronegócio, melhor dizendo, tudo isso, né, me levou a querer trabalhar esse tema junto com eles. Só que eu não queria trabalhar com isso sozinho, que é muita coisa. É um tema extremamente complexo, e trabalhar a complexidade é importante, então eu não podia ficar preso na minha disciplina. E aí eu convidei outros professores, né? Convidei a professora de ciências, Sara Virgínio, convidei a professora de língua portuguesa, Débora Fucide, e convidei a professora de história, Helenita Lopes. Elas toparam, foi incrível, e contribuíram muito para a gente conseguir construir juntas, né, um projeto que fizesse sentido para os alunos, para a gente, para aquilo que eles precisavam aprender naquele momento. Bem, como é que foi trabalhar de maneira coletiva e planejar de maneira coletiva? Porque planejar entre várias professoras tem vários desafios. Como é que foi isso para vocês? Com certeza, acho que os maiores desafios são mesmo institucionais, né? Muitas vezes esses espaços não são pensados para esse momento, os professores se sentarem e organizarem um trabalho próprio, né? Então, claro, a gente conseguiu usar alguns espaços reservados na escola para isso, mas várias outras vezes é nos corredores, é no sábado que a gente decide se reunir, são, né, momentos nas beiradas que a gente acaba utilizando para poder fazer essas conversas e conseguir desenvolver o trabalho, né? Mas assim, acho que o mais importante é pensar na importância desse trabalho coletivo, não só para o aluno, mas para os próprios professores, né?
É muito importante a gente garantir culturas colaborativas, perdão, estou um pouquinho nervosa, tá, gente? Minha primeira live. Mas é importante a gente garantir essas culturas colaborativas na escola. Isso vai favorecer tanto a aprendizagem dos alunos, como vai favorecer também para que os professores tenham uma rede, né, de ajuda. E isso foi muito importante para a gente. A gente se sentiu amparadas mesmo para desenvolver esse trabalho, que é um trabalho longo, é um trabalho complexo. A gente teve que se envolver nisso aos sábados, a gente usou sábados letivos com os alunos, a gente foi fora do nosso horário para fazer as atividades. É uma coisa pesada que vale muito a pena, mas quando você faz em conjunto, é muito mais fácil, é muito melhor, porque um ajuda o outro. Com certeza, né? Bem, para quem chegou agora, eu estou aqui com a Mariana, professora ganhadora do Prêmio Educador Nota 10 deste ano, da Fundação Vitor Tivita. Ela é professora de Geografia e a gente está conversando sobre o projeto que ela implementou junto com algumas colegas, outras professoras, e que foi o vencedor aí do prêmio. Eu queria que você falasse também uma questão, porque quando a gente fala de prêmio, parece que tudo que a gente fez foi perfeito e nada deu errado, né? Não teve nenhum desafio no meio. Então, quais foram os desafios nesse processo, né? Para fazer tudo, para implementar, para que tudo desse certo? Nossa, foram vários, né? Primeiro, eu acho que qualquer projeto, para ele ser implementado e funcionar de uma maneira bacana, depende muito da ajuda da gestão também da escola, né? Então, a gente tem uma escola que tem uma determinada estrutura, o que ajudou muito. E a gente tem profissionais muito dedicados em várias etapas, em várias áreas dentro da escola. Então, tudo isso ajuda bastante. Ainda assim, os desafios são muitos, como você disse, né, Silvana? Então, não dá para a gente imaginar que todos os alunos foram engajados rapidamente, que a gente não teve problemas. Então, eu, por exemplo, gostaria que a gente tivesse garantido o envolvimento ainda de outros professores, mas por diversos motivos isso não foi possível, né? Eu também queria ter feito algumas atividades que não foram realizadas, mas dentro daquilo que foi possível a gente conseguiu desenvolver o projeto. Mas tem muitos problemas, muitos desafios, e eu acho que um dos principais é você conseguir garantir esses momentos de discussão, que são tão ricos e tão importantes para fazer um trabalho realmente colaborativo, apesar de eles não estarem pensados dentro da escola. Então, isso é uma questão. Você falou um pouco da equipe gestora. De que maneira você acredita que eles apoiaram? Assim, qual foi o papel deles dentro desse processo para que tudo acontecesse? Bom, eu acho que principalmente garantir a estrutura que a gente precisava, né? Então, por exemplo, uma das atividades que estava envolvida dentro desse projeto era levar os alunos ao Museu da Imigração, que fica no centro de São Paulo, onde eles poderiam perceber o impacto que a agricultura tem para a formação territorial e da sociedade brasileira, né? Então, só esse trabalho de se organizar com os ônibus, garantir o espaço para os alunos, as autorizações, tudo isso já facilita bastante, né? E é um tempo a mais que a gente tem para, ao invés de se preocupar com isso, se preocupar com planejar as aulas e fazer o ensino acontecer. Muito bem, nós temos aqui a primeira pergunta, que vem da Malu, e a Malu perguntou exatamente sobre isso. Então, ela estava querendo também saber sobre a equipe gestora. Então, a gente acredita que realmente o trabalho da equipe gestora apoia muito nessa questão, né, desse trabalho. Então, foi muito interessante ouvir você falar que eles estavam juntos, apoiaram, ajudaram institucionalmente para que aquilo desse certo, para que essas ações pudessem acontecer. Então, é bem legal saber sobre isso. E eu queria aproveitar para agradecer a participação de algumas pessoas. Nós temos a Marinês de Marabá, no Pará, ouvindo a gente. A Regina, a Kátia e a Maria Luísa de São Paulo. A Sara dos Santos de São Paulo. E a Gilza Correia de Juazeiro do Norte, Ceará. Muito bem, estamos chegando longe, hein? Coloque você também o seu nome e o lugar de onde você está falando para a gente saber e poder falar aqui na nossa live. Bem, outra questão que a gente queria saber é um pouco mais sobre como é que desenvolver esse tipo de projeto interdisciplinar. Ele pode ser desenvolvido com qualquer área, para qualquer professor? Como é que funciona isso? Eu acho que o fundamental é pensar muito bem na organização disso, porque, claro, se a gente pensa em
pensamento complexo, né, dentro da proposta de Edgar Morin, da gente religar todos esses saberes, é claro que é possível que a gente organize com todos os professores, né? Talvez seja um pouco utópico pensar que dentro da estrutura escolar hoje a gente consiga fazer isso, mas eu realmente acredito que é possível. Agora, a questão primeira coisa, precisa ter muito respeito entre todos esses profissionais, né? Às vezes eu percebo isso, um professor novo que está chegando na escola com várias ideias, querendo ajudar muito, na hora de convidar as pessoas para um projeto, você não pode pensar o que é que eu vou contribuir na aula do outro professor, né? E sim o que todos os professores podem contribuir para o mesmo trabalho que vai ser desenvolvido com o aluno, né? Então, esse respeito inicial é fundamental e garantir espaços para que todo mundo possa realmente contribuir, né? Não chegar com uma coisa fechada em que você já está com tudo bem resolvido, né? Eu mesma fui com uma proposta, eu lancei uma questão problema, que eu imaginei que conseguiria englobar todas essas disciplinas que eu convidei, e funcionou. Mas vários outros aspectos do projeto, quem deu a ideia, quem propôs, foram os outros professores, né? Então, se você não garante esses espaços para que realmente todo mundo possa contribuir, fica parecendo que é um trabalho só de um e você não consegue o envolvimento de todo mundo. Muito bem. Fala um pouquinho para a gente como surgiu a ideia de inscrever o projeto no prêmio. Olha, a ideia veio de uma das professoras que participou do projeto. A gente desenvolveu juntas uma outra atividade com os alunos no final do ano passado e ela resolveu inscrever essa outra atividade que foi proposta na disciplina de História pela professora Lenita Lopes, né? E foi um projeto muito interessante também e por causa da ideia dela eu falei, opa, mas teve aquele outro projeto que também foi muito bacana, então, né, vamos lá. E foi mais a partir daí que eu decidi me inscrever. E foi muito bacana a proporção em que chegou, né, o ponto em que a gente conseguiu chegar. Muito legal. Conta um pouco pra gente das etapas do projeto, como é que ele aconteceu, quais foram os marcos principais do projeto. Tá, eu acho que, bom, o primeiro marco é, claro, a ideia, né? Como ela surge, como a gente começa a reestruturar aquilo que a gente quer trabalhar com o aluno, né? Depois de fazer isso, como eu queria realmente trabalhar com os outros professores, eu fui atrás daquilo que as outras disciplinas precisariam trabalhar, tentando achar pontos de confluência que a gente pudesse organizar, né? A partir daí eu pensei a questão problema, que é qual modelo agrário deveria receber mais incentivos do governo federal brasileiro nos próximos anos, o agronegócio ou a agricultura sustentável. E num momento que a gente teve de planejamento, lá na escola, eu juntei os professores e falei, gente, né, estou com essa proposta, eu percebi essa defasagem dos alunos, eu acho que dá para trabalhar artigo de opinião, acho que dá para trabalhar isso. E aí as professoras toparam, falaram, não, realmente dá para fazer muita coisa, né? E a partir de então a gente começou a se organizar juntas. Dentro disso a gente decidiu organizar os alunos em grupos colaborativos. A ideia era que eles pudessem colaborar para aprender juntos, né? Então, a partir das individualidades mesmo de cada um, a gente organizou grupos em que um pudesse ajudar o outro, aprendendo junto. E os alunos sempre tinham um caderno de registros, onde eles tinham que organizar as informações que eles estavam vendo em todas as disciplinas, justamente para tentar identificar quais eram aquelas informações que mais importavam para pensar a questão problema. E eles já sabiam que lá no final do bimestre eles iam ter que se posicionar sobre ela. Nisso passou muitas aulas, a gente fez várias coisas diferentes, a gente foi ao Museu da Imigração, a gente organizou seminários fora do horário de aula, para que os alunos de todas as turmas pudessem se ver, né, e aprender juntos dentro desse processo. Então, várias etapas foram realizadas no âmbito de cada disciplina e também em conjunto, né? E lá no final eles tiveram que elaborar um artigo de opinião, respondendo essa questão e se posicionando sem abrir mão do conhecimento científico, né? Então, foi uma cereja do bolo para a gente e para eles. Foi o momento que eles mais gostaram, porque foi o momento que eles puderam falar a respeito, né? Realmente se posicionar, mobilizar tudo aquilo que eles tinham aprendido para poder se colocar. Isso foi muito bacana. Ainda numa parte final 2 que a gente fez, foi o momento deles entrarem na internet, a gente elaborou um questionário de autoavaliação
em que eles tiveram que refletir sobre todo esse processo de aprendizagem, né? Ponderando, né? Cada etapa, como que ele aprendeu, aquilo que foi melhor para ele naquela etapa, aquilo que não foi tão bom, para que a gente pudesse ter essa devolutiva, pudesse repensar o nosso trabalho e para que eles também pudessem refletir sobre o próprio processo de aprendizagem deles, né? E foi isso. Então, a Maria Luísa está perguntando justamente sobre esse ponto que fala sobre o protagonismo dos alunos. Você falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria que você desse um destaque, assim, como você acha que essa questão do protagonismo estudantil apareceu mais fortemente aí no projeto? Eu acho que ele é muito importante, só que ele aparece, eu acho que ele é um pouco mais sutil do que alguns outros projetos, né? Então, por exemplo, o fato deles estarem organizados em equipes e terem que fazer esses registros das informações, eles tinham que decidir como fazer esse registro. Qual era a melhor maneira de colocar? Qual informação era mais pertinente para eles discutirem e pensarem aquela questão problema? E são momentos que são de protagonismo, só que eles não são tão explícitos assim, talvez, né? O momento mais marcante é o final. E eu acho que, na verdade, isso ajuda, né? Eles se viram um pouco presos, algumas amarras ao longo de todo o processo, né? Eu quero falar o que eu penso sobre isso, mas não, antes eu tenho que aprender isso, antes eu tenho que entender isso. Mas conforme eles foram aprendendo, eles foram se engrandecendo, né, mesmo. Quando você tem essa base de conhecimento junto com você, você começa a ter uma outra visão e entender o seu papel dentro desse processo, né? E eu acho que isso é muito interessante, porque quando você consegue ter essa percepção global do problema, você percebe qual é a sua responsabilidade dentro disso, e você percebe também que existe uma questão de solidariedade que envolve esse problema. Então, dentro de todas essas questões, na hora que eles foram se colocar no texto final, né, a gente percebe isso, um aluno com autonomia intelectual, que consegue se posicionar com conhecimento sobre um problema extremamente complexo, né, e com muito protagonismo. Muito bem. E todo esse aprendizado dos alunos e esse envolvimento deles, você acha que de alguma maneira chegou nas famílias? Como é que os pais viram isso tudo? Eles conseguiram acompanhar de perto esse andamento do projeto? Eu gostaria que a gente tivesse proposto mais momentos de interação com as famílias, né? Na minha escola a gente atende alunos não só do bairro da Freguesia do Ó, lá da Zona Norte, mas também de bairros mais distantes, então nem sempre é fácil para a comunidade estar lá dentro da escola. Mas, por exemplo, os seminários que os alunos fizeram, a gente fez fora do horário de aula, também no sábado, para que os responsáveis pudessem assistir. Alguns foram e foi um momento muito proveitoso para a gente, né? Também, para o final de todo o processo, eles foram convidados para uma reunião separada, só para a gente falar sobre o que foi todo esse projeto, os resultados em que a gente chegou. E eles comentaram mesmo, né, que os alunos falavam em casa a respeito daquilo, nossa, agora eles estão interessados para entender a política pública dentro de agricultura, o que é que está sendo feito. Então a gente percebe que teve isso sim, mas eu gostaria que tivesse tido mais. Mas não é uma culpa, lógico, dos responsáveis, é uma questão nossa. A gente poderia ter previsto alguns mais momentos de interação. Bem, gente, a Mariana está contando aqui então um pouco da apresentação de como foi o projeto dela. Uma coisa que a gente valoriza muito é essa possibilidade de a gente compartilhar essas duas práticas, né? Porque às vezes a gente está lá na nossa sala e faz coisas super legais e nem sempre tem uma visibilidade, né? Então, essa oportunidade de dar visibilidade para aquilo que a gente faz na sala de aula, compartilhar com outros colegas, inspirar outros colegas, acho que é uma coisa muito importante que a gente valoriza muito. Por isso que a gente também trouxe a Mariana aqui, né, nesse mês do professor, para a gente, não só lá no prêmio que o projeto foi divulgado, mas também ter outras oportunidades em outros locais para divulgar para outros professores e a gente conquistar mais gente aí querendo fazer esse trabalho, querendo trabalhar coletivamente na sua escola, ver como é que a gente pode engajar os alunos nesse movimento, né? Quando a gente faz uma coisa que faz sentido para os alunos, né? Então eles se engajam, se envolvem, participam, se tornam protagonistas, né? Então acho que é muito legal a gente dar esse destaque aqui. E mais uma vez eu queria falar para vocês que está aberto espaço para perguntas. Se vocês tiverem perguntas e quiserem nos enviar, a gente está aqui conversando ainda por mais alguns minutos, estamos quase chegando aqui ao final. Então, por favor, mandem as suas questões. Eu queria falar um pouquinho agora do momento
grandioso quando você recebeu a notícia de que o projeto tinha sido selecionado. Como foi esse momento? Olha, foi um nervosismo só, né? Eu acho. Eu estava esperando, talvez, mas não estava esperando do que qualquer coisa. Acho que justamente por nervosismo eu não quis assistir a televisão, porque o prêmio foi divulgado, né, ao vivo na TV, e eu não quis assistir. Então eu aproveitei que eu estava em viagem com a minha família, eu e os meus pais. Eu falei, não, vamos aproveitar esse dia, a gente pega o carro, vai para a praia, pega aquela estrada que não pega sinal de celular nenhum, e eu vou saber na hora que chegar lá. Né? Então eu realmente não queria nem chegar perto. E, bom, só que aconteceu de no meio da estrada de terra onde não pega o celular, a gente pegou uma lombada e de repente pegou um sinal e de repente eu vi mensagens de várias pessoas avisando para mim que eu tinha ganhado. E, nossa, foi incrível, assim, eu dei um choque, fiquei muito... Enfim, foi impressionante. Eu não estava esperando que chegasse nesse ponto. Eu fiquei muito contente, fiquei muito feliz e não sabia o que fazer, mas foi muito legal, foi muito bacana. Que bom. E o que você diz para as pessoas que têm vontade de se inscrever, mas às vezes acha que não vai dar certo, que é muito difícil? Olha, eu vou falar para vocês. Essa foi a primeira vez que eu me inscrevi no prêmio. Então, dei muita sorte também. Quer dizer, eu me inscrevi e ganhei. E eu não me inscrevia por vários motivos, entre eles eu achava que era muito difícil, né? São muitos projetos, mas eu acho assim, são tantas coisas maravilhosas que a gente faz todo dia na sala de aula, né? Nós professores, nossa, a gente move montanhas, a gente consegue transformar a vida de tanta gente. Então, falem sobre o projeto de vocês, divulguem, coloquem, se inscrevam nesses prêmios, porque faz toda a diferença. E assim, só o processo de passar por essa avaliação do prêmio já foi incrível. Então assim, conversar com algumas pessoas, perceber que tem gente que está interessada naquilo que eu estou fazendo, mesmo que eu não tivesse chegado até o final, já foi incrível. Eu já aprendi tanto com esse processo. E mesmo com o processo de repensar o próprio projeto que foi aplicado, rever todos os registros, rever tudo aquilo que foi feito. Então, se inscrever no prêmio em si já é uma coisa muito interessante, você já aprende muito dentro disso, né? E uma dica, quem quiser se inscrever, começa desde já a registrar tudo. Não é verdade, a gente estava falando sobre isso, pois né? Porque às vezes a gente vê as práticas lá e fala, puxa, mas eu faço uma coisa parecida, ou por que escolheu esse e não escolheu aquele? Mas o registro é fundamental para essa escolha, porque eles precisam entender, eles têm que enxergar esse processo sem ter podido estar lá junto, né? Então, tudo que a gente tem de vídeo, de texto, de escrita, produção dos alunos, tudo isso é importante para eles poderem fazer essa análise e fazer a escolha entre um projeto e outro, porque às vezes os projetos são parecidos, né? Às vezes tem coisas que são muito próximas. Então o diferencial está na implementação, no registro, naquilo que traz realmente a essência, que mostra para eles o que foi feito. Então é bem importante essa dica mesmo, né? Uma pergunta sobre esse momento final aí. Qual foi a repercussão na escola depois desse resultado? Repercussão do prêmio? Olha, foi muito bacana. Eu estou me divertindo bastante com todo esse processo. Está sendo muito legal compartilhar com os professores tudo isso que a gente está vivendo. O prêmio em si, a gente tem uma semana maravilhosa, né, em São Paulo, com outros ganhadores, e a gente aprende muito, muito, muito um com o outro. Assim, eu conheci 9 pessoas maravilhosas que mudaram totalmente a minha vida, mudaram totalmente a minha profissão e a maneira como eu encaro o que eu faço na sala de aula. Então, assim, tá repercutindo de maneiras que eu nem esperava, né? Além de ter essa visibilidade, que é muito importante, porque a escola pública merece ter esse espaço. Especialmente hoje é importante a gente mostrar que na escola pública se faz muita coisa de qualidade, o que é muito bacana. Mas além disso, tem todo esse conhecimento que começa a entrar dentro da escola e que vai mudando tudo, né, um pouquinho. E o interessante é isso, não é um prêmio só meu, né? É um prêmio de todo mundo, é uma coisa construída coletivamente também, né?
Então, todo mundo pode se sentir um pouquinho parte desse processo. É muito legal. E pensando agora de novo nessa ideia de trabalhar com os projetos interdisciplinares, envolver outros professores, que dica que você daria para quem quer fazer um trabalho desse tipo, independente da área que trabalha, independente da sua disciplina? O que a gente não pode deixar de fazer, não pode deixar de se preocupar para que dê certo um trabalho desse? Eu acho, para mim, eu volto à cultura colaborativa. Tem que já ter esse respeito entre os professores, converse muito com os seus colegas, fale sobre o que está acontecendo em sala de aula. E eu já sei que vocês fazem isso, nós fazemos isso. Mas a ideia é perceber como essas coisas estão se articulando, como elas se conversam, né? E peçam momentos assim para a gestão. Porque esses momentos em que está todo mundo junto e pode conversar e decidir coisas são tão preciosos, né? E se tem alguém da gestão assistindo a gente, por favor, garanta esses momentos, e momentos livres mesmo, de olha, façam aquilo que vocês estão querendo fazer, porque é aí que surge, né? Quantas ideias maravilhosas de projetos nos surgiram durante o intervalo, né? Lá no cafezinho que a gente tem, de repente, nossa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então isso é muito importante. Eu acho que essa parte mais natural mesmo do processo a gente tem que garantir. Porque se você tenta organizar de maneira dura, o negócio não sai, né? É mais natural, é a partir daquilo que os professores já estão colaborando, aquilo que os professores já conseguem se articular, e disso as coisas só vão aumentando e ganhando outras dimensões e ganhando outros papéis. Mas, além disso, para mim é fundamental que todo mundo concorde com a metodologia que vai ser usada, né? Porque a gente às vezes pensa que o trabalho interdisciplinar se garante quando você trabalha o mesmo tema. Não. Se garante quando você trabalha o tema do mesmo jeito. Então, é claro, tinha diferenças da maneira como a professora de ciências abordava e como eu abordava, mas a metodologia que a gente usou foi a mesma. Foi construída junta, foi discutida, e assim, entramos em acordo da maneira de fazer, né? E isso faz toda a diferença, com certeza. E era um único projeto escrito a várias mãos, ou cada uma tinha um projeto que tinha ligação entre um projeto escrito. Eu fui a principal redatora do projeto, eu trouxe a ideia inicial, né? Mas foi um projeto escrito a várias mãos, com certeza. Bem, gente, uma das coisas que a Mariana falou aqui também é como outras pessoas, outras práticas vai nos inspirando. Então, o fato dela conhecer os outros educadores, as outras práticas que foram apresentadas, já foi trazendo novas ideias. Então, eu acho que a gente tem dois pontos importantes aqui. O primeiro vamos compartilhar aquilo que a gente está fazendo de bom na nossa sala de aula, vamos mostrar o valor que o professor tem. Eu acho que nesse mês que a gente está mudando de outros professores, nada melhor que os próprios professores mostrarem o seu valor, mostrar o quanto ele é importante, o quanto o trabalho da sala de aula é importante, faz a diferença na vida de muita gente, e o professor é o principal agente dessa valorização, né, de mostrar realmente o nosso trabalho. E o segundo ponto a gente precisa estar aberto para olhar para o lado e ver também outras práticas que podem colaborar com a gente, outras experiências, às vezes o colega do lado da própria escola, às vezes outras escolas, às vezes uma notícia lá na revista, uma reportagem, alguma coisa que mostre alguém que está fazendo uma coisa diferente e que vai dando novas ideias para a gente pensar o nosso planejamento, a nossa aula. Então, ninguém nunca sabe tudo, né? A gente está cansado de ouvir essa frase, né? Que a gente sempre tem coisas para aprender. Então, acho que a gente tem que levar isso com a gente, né? Então, se a gente sempre tem coisas a aprender, vamos estar abertos, né? Para ouvir, para ver novas práticas, conhecer e trazer aquilo que tem de melhor para a nossa realidade, né? Adaptando para cada contexto, para a sua realidade, para que possa fazer esse trabalho se multiplicar, né? Aquilo que está sendo bom, poder estar em mais lugares. Bem, eu queria agradecer também a participação. Marabá está aqui em peso, a Sandra Borges e a Silvia Cristina, lá do Pará, assistindo a gente. Muito obrigada, meninas. E eu queria aqui, para a gente começar a finalizar essa live, né? Estamos chegando aqui ao final, que a Mariana deixasse aqui uma mensagem final e falasse um pouquinho assim como que ela passou por todo esse processo, o que ela pode deixar de mensagem para todo mundo aqui. Ok, caramba, foi rápido. Eu falei para ela que ia passar, que ela nem ia perceber.
Esse processo está sendo todo muito incrível. Eu acho que é impressionante. Outras pessoas que ganharam falaram para mim, a ficha vai demorar muito tempo para cair. E realmente, às vezes eu ainda acho que a ficha não caiu, de tudo que está acontecendo, né? É muito, muito impressionante o que esse prêmio pode proporcionar para a gente. Mas assim, eu acho que além de tudo é o que você colocou. A gente precisa lembrar que boas práticas existem, lembrar de olhar para o lado, de buscar inspiração do lado da gente. E professor, assim, a gente é um bicho muito criativo, né? A gente consegue fazer coisa nova o tempo inteiro. A gente sempre tem ideias muito inovadoras que podem transformar a nossa realidade, podem ajudar o nosso aluno a aprender mais e melhor, o que é muito bacana. Então, assim, o que eu gostaria de deixar de recado é, primeiro, para quem está na educação, não desista, não está fácil, a gente sabe disso, são muitos problemas que a gente está tendo que enfrentar, mas a gente segue junto. A gente, às vezes, aquele trabalho em sala de aula, a gente se sente um pouco isolado, mas vamos lembrar que é uma rede, né? Nós somos muitos professores tentando garantir uma educação de qualidade para todos os brasileiros, né? Então, a gente mantendo isso em foco, a gente consegue sempre lembrar, tem mais gente junto comigo tentando fazer isso, e a gente pode se ajudar. Então, não desistam. E para quem não está na educação diretamente, eu vou pedir que, por favor, ouçam os professores. É tão importante, a voz do professor é fundamental, ele que está lá no dia a dia, sabendo os principais problemas, as principais questões na sala de aula. Então, ele pode contribuir tanto para políticas públicas, para a maneira como a gestão vai trabalhar em sala de aula, para aquilo que a gente pode fazer enquanto responsáveis na escola. Então, ouçam o professor. A gente é uma categoria, às vezes, muito desvalorizada, apesar do tanto que a gente estuda e do quanto a gente se esforça, né? Então, professores, não desistam. Vamos juntos. Bem, em nome da Elos, de toda a equipe, eu queria agradecer a Mariana por ter vindo aqui conversar com a gente hoje. Super obrigada. E queria também, em nome de toda a equipe, parabenizar mais uma vez os professores nesse mês, dos professores, né? Vocês são pessoas especiais. Aqui na nossa equipe, a gente é uma equipe formada de muitos professores, então é uma data importante para a gente. E a gente tem alguns materiais esse mês também disponível. Temos um texto no blog falando sobre ser professor e um e-book falando sobre a atratividade da carreira docente, né? Como a gente trazer mais gente para essa carreira. Alguns materiais, inclusive, que eu produzi, que estão lá esse mês. Então fica o convite, acessem a nossa página e leiam os materiais, vejam todo o conteúdo que está lá disponível. Até mais, gente. Tchau, tchau.